Vamos lá. Hoje eu quero falar, o tema é um novo fôlego para a fé. Você já participou, ou curte, ou já curtiu de alguma corrida? Quem aqui gosta de correr? Mas estou dizendo correr direito, não correr dos outros. Hoje eu vi, uma galera da igreja aí participou, porque em Guarulhos teve a corrida do batom. E aí teve uma galera que foi. E é muito interessante, porque sempre assim, tem quem gosta, tem quem não gosta, tem quem é obrigado. Mas olhando para uma corrida, o que é importante para que ela aconteça de uma forma mais tranquila? Existem algumas questões que a gente não pode abrir mão. Por exemplo, o nosso fôlego tem que estar em dia, sim ou não? Você que é asmático, por exemplo, talvez a corrida não seja uma boa. Ou você que está aí enfrentando uma bronquite. Na corrida tem a questão até da roupa. E hoje a tecnologia é muito louca, Hoje tem um esquema de tecnologia de tênis, e o tênis tem um esquema que se você pisar do jeito certo, aumenta a sua performance. Na época de Olimpíadas a gente vê muito isso. Tênis aí que custam, sei lá quantos R$1.000, porque eles te ajudam, a bermuda tem 0,05 gramas e tudo mais, e tem coisas que são necessárias. Numa corrida de fé não é diferente. Se a gente não estiver preparado, se a gente não tiver com os apetrechos corretos, se a gente não estiver corrigindo a rota, provavelmente a gente vai passar por um abalo na fé. E já me perdoe, acabei de cometer uma gafe aqui. Eu pedi oração por todo mundo e esqueci de avisar que hoje só estamos eu e Helena aqui, porque Benício também não está bem. Filho, o papai esqueceu, me perdoa. Ellen está lá com ele, teve uma crise também respiratória, passou mal agora à tarde, está em casa lá de molho. Se lembrar, ore por ele também. Eu lembrei, me deu até um desespero. Falei, meu Deus, eu falei do nome de um monte de gente, esqueci do meu filho. E imaginei ele na televisão, mãe, já era. Então hoje, o que eu quero tratar para os nossos corações nessa noite é sobre esse fôlego novo quando olhamos para a nossa fé. Porque, irmãos, a má compreensão de fé, por vezes faz com que a gente entre em algumas enrascadas da vida. Então tem gente que ainda acha que toda fé exuberante é uma fé determinista. Não, se você determinar, Deus há de fazer. Já ouviu pregação assim? Um crente quando crê de verdade, ele pede e Deus responde. Com todo respeito, eu não sei quem foi que te disse, mas isso é um pouquinho mentira. Não, isso é muito mentira. A fé, ela está muito mais atrelada a entender a jornada da vida com a certeza de que existe um Deus sobre nós. A certeza de que, por exemplo, para aqueles que são salvos em Cristo Jesus, de que a gente já está salvo, de que já está garantido, de que já não existe mais a possibilidade de sermos retirados da mão do Senhor. Então hoje, eu quero trazer essa reflexão para que a gente possa dar esse fôlego novo. Se você chegou aqui com a fé abalada, que ela seja reconstruída. Se você chegou aqui com a fé boa, que ela potencialize ainda mais, para que você possa sair daqui melhor do que entrou. Se você puder então, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12, por gentileza. Hebreus, capítulo 12. E nós leremos os 3 primeiros versos. Um texto bem famoso, para aqueles que gostam principalmente de Hebreus. E a minha versão, se você não trouxe Bíblia também, já está projetado ali para que você possa acompanhar, mas a minha versão diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele, que tem esse poder
eficaz de transformar o que nós somos. Nós estamos aqui, então, diante de um livro, né? A Epístola de Hebreus, ela tem um propósito muito bem definido. E esse propósito era encorajar os cristãos hebreus à perseverança fiel, de forma especial em meio à perseguição, demonstrando a superioridade de Cristo em sua pessoa e obra, fazendo com que as consequências da incredulidade caíam. Nós estamos diante de um povo, o livro de Hebreus tem alguns detalhes, não se sabe quem escreveu Hebreus. Alguns conjecturam, mas são só conjecturas, não há uma prova cabal do escritor de Hebreus. Mas Hebreus, o que está acontecendo para aquele povo, e a carta de Hebreus, ela é endereçada de forma especial para aqueles cristãos que já haviam sido judeus, e é por isso que ela se chama Hebreus. Ela está sendo escrita para um contexto onde as pessoas estão vivendo crise de fé. E uma das coisas que tem gerado sobre esta crise é fazer com que eles quisessem voltar ao judaísmo, olhar para o cristianismo, e eu entendo, eles olham para aquilo que o cristianismo vai sendo gerado, e eles começam a perceber o quão difícil era seguir a Jesus. E então começa um movimento de querer voltar. Não é à toa que a mensagem de Hebreus, ela vai tratar diretamente sobre a superioridade de Cristo em sua obra, fazendo com que aqueles crentes que estavam meio vacilantes, fossem incentivados e direcionados a uma maturidade, a uma perseverança da fé. Então a gente está diante de um livro que, embora o título seja aos Hebreus, e é uma coisa bem aceita no meio teológico, a carta não identifica claramente os seus leitores. Então aqui vai ter tanto judeu como gentil. A evidência interna, no entanto, indica que os destinatários eram provavelmente cristãos de uma linha judaica. O que está acontecendo? Eu não sei se você foi criado num berço cristão. Eu não fui. Então, quem não foi, consegue entender melhor essa carta. Por quê? Porque quando a gente vem de uma outra fé, ainda que seja parecida, não tem como negar que se aprofundar no cristianismo faz com que a gente se assuste. Você já se assustou pensando no cristianismo, sim ou não? Não é diferente? Tipo, abrir mão, carregar a cruz. Por exemplo, textos bíblicos que a gente ama ouvir, mas ama viver. Você está lá de boa, né? Você é aquelas pessoas bravas. Você é bravo? Não precisa responder. Você é daquelas pessoas, a famosa pavio curto? Não precisa responder. Essa foi maravilhosa. Eu perguntei, você é pavio curto? Teve um dedo que fez assim, ó. Ela é. É tipo Deus reforçando a fala. E aí você é pavio curto e pensa assim, bom, dá para ser pavio curto e frequentar uma igreja. Aí você chega na igreja e o texto vai dizer que Jesus está dizendo, se alguém te der um tapa de um lado da face, ofereça o outro. Aí você já pensa assim, tô fora desse trem. Não é assim? Se alguém te roubar a capa, dele também a túnica. Você já pensou nessas cenas? Jesus, vou te representar. Aí a pessoa leva uma com você e você fala, não, fique em paz. Pá! Fique em paz. É isso. Não, sem perdão não dá. E você gosta de uma amargura. Você gosta de pisotear em quem. Você ama dizer, não converso com a minha irmã há 22 anos. Como se fosse muito bonito não falar com a irmã. Aí você vem para Jesus. Num primeiro momento, e por isso que eu falo, a fé cristã, um dos grandes problemas que você tem que entender com a fé cristã é o movimento da emoção. A emoção, ela não é negativa em si, mas ela não pode ser a base. Porque a emoção tem muito a ver, por exemplo, com um culto. Um culto de domingo com uma música boa, uma pregação boa, você levanta a mão, você chora, aí de repente a mensagem pega o teu coração, você chora e fala, oh meu Deus, nunca te abandonarei. Você está só emocionado. Dependendo de onde você veio, você está tão emocionado que quando você sai, você corre para sua casa, fala para sua esposa, amor, ouvi uma pregação que me emocionou e mudou a minha história. Aproveitando, pega meu cigarro e minha cerveja rapidinho enquanto a gente conversa. Normal. Aí quando a gente vai se dando conta que o cristianismo precisa moldar aquilo que nós somos, é que vai ficando difícil. É quando a emoção abaixa, sabe? E a razão sobe. E aí você começa a ouvir que ser crente, diferente do que o mundo tem ensinado, não é sobre frequentar um lugar. Não é.
a gente não define crente com quem frequenta igreja. Amém? Amém, né? A igreja é um detalhe de quem é crente, mas não é isso aqui que nos faz crente. E aí você vai percebendo esse movimento. Tem hora, irmãos, que a gente tem que ser sincero, que é meio que instantâneo, ou é meio que não opcional, que há uma tendência de querer voltar. Poxa, quando eu era de outra religião era mais fácil. Nossa, quando eu fazia tal coisa eu não tinha essa... Mas é porque, geralmente, a gente olha para o cristianismo do jeito que não deveria olhar. Porque se a gente olhar para aquilo que realmente o cristianismo é, todo o restante é detalhe. Não é fácil porque vale a pena. É uma máxima que o mundo até gosta, não é assim? Tudo que é difícil é bom. Ou, tudo que não é bom faz bem. Quem faz dieta sabe. Tudo que não presta, o médico fala, come. Alface, quem quer comer alface? Não é assim? Agora vamos pensar junto, quem é gordinho vai me entender. Se algum médico diz assim, ó, acabei de inventar uma dieta emagrecedora à base de picanha e chocolate. Eu te juro que eu vou nos 80 quilos tranquilo. Mas percebe, tem que ter o trabalho. Até as nossas conquistas são assim. Aquilo que você conquista com suor, com sangue, com luta, geralmente você valoriza mais. Então, o que eu quero tentar trazer para a gente nessa noite é esse movimento que talvez a gente possa estar passando como os hebreus. De estar com a fé tão abalada que por vezes nós temos a tendência de querer voltar para um lugar que não nos pertence mais. De estar com a fé tão abalada e nessa noite perceber o quanto nós temos culpa para que ela esteja abalada. Porque eu vou falar diversas vezes essa noite sobre isso. A nossa fé só está abalada porque a gente permite. Ah, mas e o diabo? Quem é de Jesus, o diabo não tem mais vez. O problema é que por vezes nós cometemos erros. Então, o que nós precisamos para gerar mais fôlego ou um novo fôlego para a nossa fé? Baseado em Hebreus capítulo 12. A primeira coisa é lembrar dessa grande nuvem de testemunha que nos cerca, dita no texto. O texto começa dizendo, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. O autor aqui, se você for perceber todo o contexto, o que ele está usando? Ele está usando o contexto de uma corrida. Corrida essa que está acontecendo num estádio, e esse estádio está cheio de testemunha. Geralmente quando a gente lê esse texto, a gente acha que o autor de Hebreus está dizendo sobre as testemunhas que a gente tem que pregar o evangelho. Não, a gente está rodeado de gente descrente. Não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo, veja, por que ele começa com esse portanto? Se eu começo uma frase com portanto, o que quer dizer? Que eu estou justificando algo que passou. Eu estou dando sequência de algo que eu estava falando. Nós estamos então num texto onde o autor está dizendo assim, ó, portanto, nós que estamos rodeados de tão grande nuvens de testemunha, aí você volta um capítulo. Hebreus capítulo 11, famoso texto de heróis da fé. O que o autor então está trazendo para aquele povo? Nós estamos rodeados de pessoas, aquilo que eu acabei de falar para vocês, que são os heróis da fé. Quem são essas nuvens de testemunha? Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, profetas e muitos outros. E é por isso que o texto começa com essa conjunção explicativa. O autor de Hebreus nos diz, trazendo para uma figura de linguagem daquilo que ele quer passar para aquele povo. É como se ele estivesse dizendo assim para os crentes, nós estamos aqui nessa arena, para uma grande corrida, e sabe quem que está na arquibancada? A nuvem de testemunhas. E sabe quem é essa nuvem de testemunhas? São aqueles que as pessoas chamam de heróis da fé. Na verdade, são aqueles que já passaram por isso e agora estão olhando porque chegou a nossa vez. Ele não coloca meros espectadores. Ele não está dizendo de algo simples. O que ele está dizendo é que nós precisamos perceber que existe uma galera que já trilhou esse caminho e que agora está na torcida para que a gente siga nele. Meu irmão, esse texto tem uma potência. É tanta gente, só que aí é que está. Eu falei disso quando eu preguei sobre Hebreus capítulo 11. Quando a gente fala galeria dos heróis da fé, a gente sempre pensa em pessoas que, por exemplo, andaram sobre as águas.
Mas a grande maioria deles tem um detalhe para estar naquela galeria. Eles eram obedientes ao Senhor. É como se o autor estivesse dizendo assim, então, agora olha lá e lembra de Noé. Tá difícil? Lembra de Noé. Noé, mesmo diante da maldade que existia, foi usado para construir a arca. Agora lembre-se das histórias que já passaram. Lembre-se de tudo aquilo que foi feito. Olha para Abel, lembrando sobre o verdadeiro sacrifício. Olha para esse Noé, lembrando que embora o mundo esteja condenado, há salvação. Olha para Abraão, se encorajando e percebendo que as promessas de Deus ainda não cumpridas vão se cumprir. O que ele está dizendo é, perceba Moisés gritando para aqueles que não estão dispostos às vezes a perder status, a perder benefícios, e lembrando que maior do que status e benefícios é obedecer ao Senhor. Então a gente está diante de um texto onde a presença deles nos dá a vantagem de correr a nossa corrida, baseado naquilo que eles também já fizeram. Meu irmão, não é à toa que a Bíblia existe, é para que a gente possa ter fundamentos da nossa fé. Uma das formas de potencializar é lembrar, é como se esses heróis estivessem dizendo mais ou menos assim, vamos lá PBG, vamos lá igreja brasileira, vamos lá povo de Deus, agora é com você, nós já corremos essa corrida, e nós podemos te dizer, vai valer a pena. É como se aqueles que passassem estivessem impulsionando para que a gente não desista. Percebe? Por isso que quanto mais a gente conhece essas histórias, não é para que a gente entenda simplesmente um sobrenatural. Essas histórias que a gente conhece, é para que a gente perceba que a fé colocada no lugar certo, Deus vai cuidar da nossa história. Irmãos, é muito interessante, porque o texto está sendo escrito ali, provavelmente antes de 90. A referência do escritor, é muito louco isso. A referência do escritor era quem havia passado. São as referências veterotestamentárias, aquilo que ele tinha. Imagina o tanto de referência que a gente tem hoje. Sabe quem está nessa arquibancada? Paulo. Olha o peso dessa arquibancada. Você já passou por... Quer ver você entender melhor isso? Você já competiu alguma coisa? Aqui a gente não é muito atleta, né? Eu percebi. Alguém já competiu alguma coisa nessa vida? Temos os atletas. Me permita uma pergunta. Tinha torcida? Tinha torcida. Outra pergunta. A torcida estava do teu lado ou contra? Tinha para os dois? Tinha para os dois. O que o Hebreus está tentando dizer? Eu vou te falar porque, apesar do meu físico não demonstrar, eu sempre fui atleta. Do meu jeito. E se você vier, sumô, goleiro... Eu já sei todas as piadas de gordo, eu sou gordo a vida toda, mas não. Com 8 anos, irmãos, eu disputei a minha primeira medalha de natação, você acredita? E eu nadava rápido, hein? Vocês estão zoados, para de rir de mim. E eu me lembro, pior que veja, eu tenho 39 anos e eu lembro que foi uma competição que eu acabei indo sozinho, que meus pais não estavam em casa. Eu entrei na competição do nada, eu não fazia aula de natação. Eu tinha aula de natação acontecendo, eu ficava do lado treinando. Eu vi o professor dando a ordem e fazia. Aí teve um dia que o professor me parou na porta do clube e falou assim, você não quer competir com a gente, não? Gente, eu tinha 8 anos, eu me achei, eu fiz, quer o quê? Ele falou, competir, sério, eu já imaginei assim, sabe, eu com uma medalha, ficando rico, saindo na Globo. Falei, claro que eu quero. Só que eu tinha muita vergonha. E uma coisa que eu me lembro no auge desses 8 anos, eu lembro de toda a cena. É interessante. Eu lembro que chegou minha vez. Aí eu falei, nossa, é minha vez. Aí eu fui lá pro negócio. Eu manjo, filho. Coloquei o pezinho, ó. Aí eu... Tocou o sino, tá. E uma coisa que não sai da minha cabeça. Eu comecei a bater a perna e o braço porque eu queria chegar. Mas toda vez, você que nada manja, toda vez que você tira aqui para buscar o ar, tá ligado? Sai dedinho, entra dedão, pá. Quem fez aula tá ligado? Na hora que eu virava para buscar o ar, eu lembrava da galera do clube assim, ó. Bruno. Meu irmão, aquilo me dava um combustível. Aí eu lembro que... Aí eu toquei na parede, a primeira coisa que eu fiz foi olhar e falei, opa, nem todo mundo chegou. Só que era aquelas competições antigas, que assim, antiga não, né? Tipo, vai nadar 15, dos 15 ganha 3. Aí eu lembro da cena, todo mundo sentadinho, e eu sempre fui muito bocó, muito bocó. Eu fui me desenvolver por causa de Jesus, eu sempre fui
Sabe um bocó grande? E é ruim ser bocó e ser alto e gordo, não é? Quem é, tá ligado. Porque a gente, todo mundo acha que a gente é descolado e a gente fica... Eu sempre fui bocó. E eu tava lá morrendo de vergonha, todo mundo na fila, acabou toda a competição. Eu lembro quando o cara falou, agora vamos começar a premiação. Meu irmão, o primeiro nome. 3º lugar da categoria 8 anos, Bruno! Eu não sabia nem como reagir. Aí o pessoal falou, vai lá, você ganhou. Eu falei, vai lá onde? Vai no pódio. Eu lembro da cena, eu indo lá. Subi no pódio e pensei na hora, eu venci. Que hora vem o lanche? Mas essa cena de uma torcida é o que o autor está dizendo. Só que a nossa torcida, agora imagina você praticando um esporte e as referências do esporte estão dizendo, vamos! É o que ele está dizendo. A vida que nós levamos tem uma nuvem de testemunhas que já passou por isso. E inclui só os bíblicos? Não, deixa eu te contar uma coisa. Sabe quem está nessa nuvem de testemunha? Sabe a tua avó, que era uma mulher de fé, que orou muito por você? Ela está na nuvem de testemunha. Sabe aquela tia que foi a tia que investiu na sua vida? Sabe a tua mãe? Talvez você perdeu tua mãe. E tua mãe sempre foi o exemplo de fé. E sua mãe sempre foi aquela que orou para que você não perdesse a fé. Ela também está nessa nuvem de testemunha. Todo mundo que passou por um exemplo de fé, nesse momento está nessa arquibancada, potencializando a fé daqueles que agora estão correndo a jornada. Se isso não nos potencializa, o que potencializa? Imagina, é como se na minha época, nossa, minha boca está secando muito. Eu nadasse e o Gustavo Borges estivesse dizendo, vamos lá, gordinho! É isso. É a sensação de entender que por conta da fé, nós estamos dando continuidade numa história que começou no Antigo Testamento. Chegou a nossa vez, agora é com a gente, agora tem um monte de gente torcendo. Então, em nome de Jesus, nessa primeira coisa, lembre-se que existe uma nuvem de testemunhas nessa arquibancada, enquanto a gente corre a jornada da fé. Amém, queridos? Segunda coisa, o que nós precisamos para gerar mais fôlego nessa fé? Nos livrar dos embaraços e do pecado que nos cansam muito. Aqui o autor vai dar de novo essa linguagem. Olha como ele vai dizer, no final do meio do verso 1. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. As corridas daquele tempo, irmãos, elas eram levadas muito a sério. O corredor sabia que existiam embaraços perigosos, como por exemplo, a ganha de peso, o cuidado com a saúde e todo o preparo que ele tinha. Era muito comum, inclusive, que esses corredores disputassem as suas competições nus. Porque tudo aquilo que atrapalhava, ele precisava tirar, e assim ele evitava qualquer tipo de peso, de coisas que atrapalhassem o seu desempenho. Aqui é a fala que o autor está escrevendo sobre o cuidado que nós temos que ter na corrida da fé. Primeiro, com coisas que são embaraçosas, coisas que nos atrapalham. Que coisas são essas? Eu vou te dizer algumas. O próprio Jesus diz em Lucas 21:34, sejam cuidadosos, ou os vossos corações serão oprimidos pela devassidão, embriaguez e preocupações da vida. Paulo também nos instrui dizendo, mas agora deveis vos livrar de todas as coisas como essas. Quais? Ira, raiva, malícia, difamação, linguagem obscena dos vossos lábios. O mesmo Paulo em Colossenses 3:8, mas agora abandonem todas estas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente. Tiago 1:21, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Nós temos sido os grandes embaraçadores da nossa jornada. E desse jeito o fôlego vai embora. Irmãos, é tempo da gente perceber que coisas indevidas que nós vamos colocando na jornada vão complicando a nossa caminhada. É mais ou menos é uma ilustração que eu usei há muitos anos, eu gosto muito. É como se nessa jornada da corrida a gente tivesse com uma mochila. Essa mochila não seria opcional, a gente teria que ter.
O que o autor está tentando dizer, o que são as coisas que nos embaraçam os pecados? É como se a gente tentasse correr enchendo a mochila de tijolo. Então imagina, você quer... Porque tem uma diferença, o embaraço, ele não é o pecado. Não é à toa que ele está falando dos dois. O que é o embaraço? Coisas que eu faço que podem gerar um pecado ou um afastamento de Deus. O que é um embaraço? Vida devocional. Isso é embaraço. Eu não busco, eu não leio, eu não escuto. A minha semana Jesus não participa. O que é um embaraço? Para a nova geração, excesso de rede social. É um embaraço. Pastor, não é pecado? É pecado se for vício. E o que é o pecado? O pecado é tudo isso aqui que o texto disse. É como se você pegasse essas coisas e fosse colocando na mochila. Vai ser fácil correr desse jeito, com um monte de tijolo nas costas? Não. O que o autor, então, está tentando nos avisar é que correr com esse embaraço vai fazer com que a gente fique mais pesado. Vai fazer com que a nossa fé fique mais sofrida. E por que eu preciso frisar isso essa noite? Porque conforme eu disse na introdução, o que tem atrapalhado o movimento da nossa fé são as escolhas que a gente tem feito na vida. A vida com Jesus é simples, irmãos, simples. A vida com Jesus tem um grande detalhe. Ele nos convocou para uma corrida, a gente corre por ele, e se fizermos do jeito dele, é mais leve. Mas nós, por vezes, queremos determinar o que a gente faz na jornada. Os embaraços, imagina, você já soltou pipa? Hoje eu estou moleque, né? Todas as minhas opções. Você já embaraçou um carretel de linha? Pior do que o pipa, lembrei, porque agora eu sou mais velho. Você já pescou? E na hora que foi arremessar aquele negócio, uma vez eu fui pescar com o Alan, eu acabei com a paciência do Alan inteirinha. Eu embolei o negócio umas 12 vezes. Porque tem todo um esquema. E aí você joga, e se você não tiver com o dedo preso, irmãos, embola de um jeito. E eu lembro que a gente tem que ficar... sabe o que ele está dizendo? Isso é um embaraço. É como se você estivesse embaraçado tentando correr. Você vai chegar em algum lugar? Talvez até chegue, mas vai demorar muito. O que o autor está dizendo sobre fé? Porque aqui o nosso foco é a fé. Se nós estivermos com a vida embaraçada, nossa fé será abalada. O que você tem feito com a tua vida amorosa? Em especial você que é solteiro. Isso é embaraço. O que você tem feito no tratar com as pessoas da tua casa? Isso é embaraço. Meu irmão, é tempo da gente olhar para a nossa fé e colocar Jesus todos os dias na nossa jornada, senão o custo vai ser sempre muito alto. As nossas escolhas sempre vão gerar consequências. E aí é evidente que a corrida fica um pouco pesada. É evidente que a gente vai tentar voltar às vezes atrás daquilo que a gente era antes da fé. Sabe por quê? Porque a gente não está disposto a entregar tudo. O pecado, irmãos, nada mais é do que atrasar o que a gente tem com Jesus para satisfazer a nossa carne. E aí você sabe, né? Tem uma coisa que eu detesto. É quando a gente é crente sem vergonha, fica dando pro diabo culpa que ele não tem. Ai, mas é que o diabo é o escambau. A gente é crente sim ou não? Sobre nós o diabo não tem vez. Ele pode oferecer, mas quem aceita pegar? Eu e você. Ele pode passar com qualquer oferta. E aqui por que eu estou falando sobre isso? Porque veja, o que atrapalha a nossa fé, geralmente vem como algo bom. Essa é a jornada que a gente não entende. Você, mulher, olha aqui para o tio. Você, mulher solteira, às vezes com uma idade um pouco mais avançada e está solteira. Meu irmão, olha aqui para mim. Meu irmão, não, minha irmã. Homens, fecham os ouvidos. Fecha não, porque vocês precisam ouvir. O que mais tem nesse mundo é homem vagabundo. Ó, dá até um sertanejo. Anota. O que mais tem nesse mundo é homem vagabundo. É a realidade. Então olha o que eu vou te dizer. E aqui é muito interessante, porque o que ele está dizendo sobre embaraço é que tem horas que, por escolher errado o nosso próximo passo, a nossa corrida fica muito mais difícil. Está sendo confirmado. Mas você, homem, é a mesma coisa. Você, empresário, é a mesma coisa. Meu irmão, você que vai ter que pensar qual que é o teu embaraço na corrida.
Porque veja qual é a consequência. Aí a gente vai se afastando de Deus. Aí a gente vai fazendo de qualquer jeito. E é como se a gente fosse criando uma barreira entre a gente e o Senhor. Por quê? Porque todo mundo que é crente, que está em pecado, sabe que está em pecado e tem vergonha. Aí você vai orar muito menos. Aí vir para a igreja é automático. Aí você começa a ser seletivo. Por exemplo, sempre que a gente prega sobre exortação, você faz questão de dizer assim no carro: hoje eu não gostei muito do pastor, não. Como se eu quisesse que você gostasse de mim. Impossível não gostar de mim. Existem 2 tipos de pessoa no mundo: as que me amam e as que não me conhecem. É brincadeira. Se você fizer recorte falando ali, se acha, é zoeira. Eu sou insuportável, mas lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então deixa eu te contar isso, por favor. Deixa o Senhor confrontar o teu ego e transformar. Só está difícil porque você está complicando. A minha caminhada quando está difícil é porque eu estou complicando. Porque se Jesus estiver no lugar que é dele, nós tiraremos os embaraços e correremos a jornada da fé. E faremos aquilo que ele confiou nas nossas mãos. É sério, irmão. Um incômodo do meu coração para essa noite. Para essa semana. Responde para você por que você está aqui, em nome de Jesus. Principalmente quem é daqui. Por que você está aqui, em nome de Jesus? É porque está na agenda? Ou é porque você precisava louvar, adorar, ouvir uma palavra, ser confrontado ou consolado, ser abraçado? Mas por quê? Sabe por quê? Porque quando a gente não responde, é porque o embaraço já colocou a gente no automático. Você vibra por ser igreja de Jesus? Você vibra por estar agora na pista de corrida enquanto todo mundo está assim, vamos lá! Ou está de qualquer jeito? Não tem como isso não esfriar a nossa fé, em nome de Jesus. Acerte a tua vida. Não estou te dizendo isso por religiosidade, não estou dizendo isso, não, eu estou dizendo isso porque quando a nossa vida está em dia, a gente corre a jornada da fé com alegria. Sabendo que tem dificuldades, mas sabendo que aquele que abriu a pista cuida de tudo. E sabendo que a chegada está garantida. Quem coloca embaraço nos nossos caminhos somos nós. E aí eu posso te dar uma dica? É uma dica / pedido. Se o Senhor falar para você quais são os embaraços, em nome de Jesus, comece a tirar eles essa noite da tua vida. Para de postergar o que o Senhor está mandando tirar. E é tudo, tá bom? Seu namoro. O bicho é um traste. Acaba hoje com ele. Não com ele. O pastor mandou. Tá? Não. Termina. Tira a aliança. Termina hoje. É o teu emprego? Em nome de Jesus, pede as contas. Deixa eu te contar. É melhor chegar na presença de Deus como servo aprovado do que no quinto dos infernos com o bolso cheio de dinheiro. É o teu celular? Ouve o que eu vou te dizer aqui, homens. Teu celular só tem pornografia e desgraça? Consagra ao Senhor e taca ele do 10º andar essa noite, essa praga dos infernos. Já que você não tem controle, quebra, porque isso é embaraço, isso é pecado, isso esfria a tua fé. Você sai do culto, ei, glória a Deus, é uma bênção. Chega em casa, que culto maravilhoso. Nossa, hoje o Tiago estava impossível. Todo mundo vai dormir, você vai pensar desgraça. Ver mulher sem roupa. Ai, a minha fé, sim, é porque Deus é tão santo que não permite que a gente fique brincando com coisa séria. Tá flertando com alguém e é casada, desgraça. Termine isso agora, bloqueia esse número em nome de Jesus. Tá mentindo muito? Conte a verdade. Tá caminhando sem perdão? Perdoe essa noite. Porque senão não adianta reclamar de que a fé tá fria. Os embaraços nos constrangem na caminhada. Meu irmão, é como se tudo isso fizesse a gente ficar cheio de coisa. E ao pedir perdão e confessar, é como se a gente voltasse a ter uma roupa de corredor e corresse livre. Ah, que corrida boa essa corrida da fé. Então, em nome de Jesus, que possamos lançar por terra ainda essa noite tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa jornada de fé. Amém, queridos? E potencializar a nossa fé a partir de hoje. Meu irmão, eu inventei de assistir aquela série de adolescentes. Não vou pregar sobre ela, porque em maio é mês da família. Eu vou guardar tudo que eu tenho para falar sobre essa série até maio. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Como está embaraçada a família brasileira? Como está confuso?
Acerta agora. Ame teu filho, tua filha. Ele é adolescente, ame mais ainda. Dê atenção. Em nome de Jesus. Para que a corrida da fé fique mais leve. Amém, queridos? Terceira e última coisa. O que nós precisamos para gerar mais fôlego na nossa fé é manter o foco naquele que pagou um alto preço para que participássemos dessa corrida. O texto termina de uma forma muito bonita. Ele vai dizer a partir do meio do 2: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Como competidores empenhados em disputar a corrida, nós temos então, não podemos mais ter tempo para olhar ao redor. Nós devemos manter os nossos olhos focados, firmados em Jesus, não permitindo que as distrações nos peguem. O escritor de Hebreus então coloca que Jesus, ele nem está nessa lista de heróis da fé. Por quê? Porque ele é o autor, é o aperfeiçoador da fé perfeita. Ele é tudo o que a gente precisa. Jesus é o autor da nossa salvação. É meio que o precursor que entrou nesse salão celestial, que abriu para nós esse novo e vivo caminho e que nos conduz à presença de Deus. Ele é o começo e o fim. Ele é o alfa e o ômega. É aquele a quem Deus aperfeiçoou por meio do sofrimento. E agora aperfeiçoa seus irmãos e irmãs que colocam a confiança nele. Se a gente estiver firmado em Jesus, com os olhos fixos em Jesus, não perderemos tempo olhando para outra coisa. Trazendo para o corredor, o que ele está dizendo? Você já viu algum corredor de alta performance disperso? Tem como ser disperso? Tem como você correr uma corrida olhando para o lado, falando: oi, tudo bem? Uma das coisas que o corredor tem que ter é firmado, o olho parado. É nesse caminho que eu vou. Eu não posso me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu preciso olhar fixamente para a linha de chegada. Eu preciso olhar fixamente para aquilo que me impulsiona. O que impulsiona um corredor? É passar da linha. É o que o autor está dizendo para a gente. Firma os teus olhos em Jesus para que você não desanime. Como, pastor? 2 formas que nunca dão errado. Primeiro, ele levou sobre si as nossas dores. Você tem noção que aquela cruz era nossa? Tem noção? Segundo, ele nos deu salvação e vida eterna. Esse é o Jesus que a gente crê. O Jesus que faz com que a gente olhe para ele dizendo: é isso, é o Senhor que é o foco dessa corrida. Eu vou correr olhando para ti, para que eu possa chegar no final cheio de fôlego e de ânimo. Porque aquele que começou a boa obra há de completá-la em nós até o dia final. Se eu desvio o olhar, não tem como. Então olha só o que aquele povo estava fazendo. Eles estavam desvirtuando o olhar de Jesus para coisas que pareciam ser de Jesus, mas em nada era. Por isso que uma das coisas que desvirtua o nosso olhar e complica a nossa fé é a religiosidade. Nós não queremos ser religiosos, nós queremos ser cristãos. Nós queremos ser da fé. Se você não estiver olhando para Jesus, sinto lhe dizer, não dá. Por quê? Porque no caminho da fé, muita coisa vai dar errada. Porque no caminho da fé, tem hora que parece que o controle sai da nossa mão. Mas eu preciso te lembrar essa noite. Nada sai do controle do Senhor. Nada. Ah, mas eu perdi alguém que eu amava. Nada sai do controle do Senhor. Meu irmão, você entende agora o porquê que é tão importante ter Jesus e falar de Jesus? Não é sobre carro, não é sobre casa, não é sobre dinheiro, não é sobre riqueza, não é sobre Disney, não é sobre moto, é sobre ter um Salvador para as nossas vidas. Aqui, você que nos visita, a gente não é uma igreja que promete nada para ninguém. Você viu que no momento de dízimos e ofertas, o João falou para quem quiser. A gente não acha que quem mais dá dinheiro ganha. Você dá dinheiro se quiser, se não quiser dar, guarda o teu dinheiro. Aqui a gente não promete que quem faz o Conecta se torna membro, fica rico. E eu tenho um monte de gente para provar isso aqui, é ou não é, irmãos?
já são membros e ainda estão devendo. Ou estão com um monte de parcela. Bonitinho, já levantando a mão, gente. Um homem já, né? Mal namorou e já está com cheio de dívida. É assim a vida, só piora, meu filho. Não, o que a gente tem para oferecer, ou melhor, o que a gente tem que avaliar se a gente realmente encontrou, é esse Jesus que está preocupado com a nossa jornada. O que a gente precisa começar a observar é a história daqueles que já passaram por esse caminho. A gente acha que tudo estreia com a gente, né? Eu estou sofrendo muito, acho que Deus me esqueceu. Minha filha, lê a Bíblia. Um monte de gente amou Jesus loucamente e sofreu muito. E o sofrimento é uma das melhores formas de nos aproximar de Deus. É uma das coisas mais potenciais da fé. Por isso que a gente vai dizer que essa igreja luta, busca, faz de tudo para ser representante de Jesus de Nazaré na terra. O que a gente tem para te oferecer é um renovo de fé. Isso serve para você que é crente também. Está desanimado? Está abatido? Está triste? Vamos tirar os embaraços? Vamos eliminar esses pecados? Vamos pedir perdão? Vamos recomeçar? E aí você vai ver como é gostoso correr na estrada da fé. Você vai ver como é gostoso estar nesse ginásio onde aqueles que passaram por isso estão gritando o teu nome. Elivan, Érica, Cecília. Não é legal? É isso. E vai chegar o dia que a gente vai estar lá, nessa nuvem de testemunha. Mas o principal dia vai ser o dia que a corrida acabar. Acabou. Lembra a emoção que eu tive de estar sentado pensando, será que eu ganhei medalha? E quando gritaram Bruna, eu não sabia nem o que fazer. Vai ser assim também um dia. Só que não é medalha não. O prêmio máximo, Marcão. Aí você fala, Aí aquele cara que recebe a gente na medalha é Jesus, dizendo, aí Marcão, vem aqui meu filho. Orlando. Aí chegou Orlando lá e Jesus falando, você imitou minha voz tão feio meu filho, mas vai entrar. Amanda, imagina essa cena. Se a gente tiver livre do embaraço, vai ser legal. Juliana, Elemar, todo atleta vai chegar de patins no céu. Elemar, Carlinho, seu Francisco, vai vir lá, Francisco. Aí o Francisco vai chegar com o quê? Com um macarrão super caro e um molho de tomate que só esse homem sabe comprar. Um azeite top. Então essa corrida, esse movimento da fé, para ela ficar boa, só depende de nós. Você está com os olhos firmados em Jesus? Está com os olhos firmados em Jesus? Se não está, firma hoje. Está tentando tirar os embaraços? A mochila está cheia? É pecado, é embaraço? Abre agora e tira e fala, mochila, a partir de agora chega. E lembre-se que outros já trilharam esse caminho. Agora é a nossa vez. Olha que alegria. Naquela corrida de passar o bastão, sabe? Quem estava correndo esses dias no nosso lugar era o Paulo. Agora é a gente. Quem estava esses dias era o Pedro. Agora está com a gente. E para que essa fé? Para viver. João 10, 10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E um dia a gente vai se encontrar com o dono da corrida e está tudo resolvido. Amém, queridos? Posso orar por você? Você pode fechar os seus olhos? Isso. Meu convite de reflexão enquanto você está com os olhos fechados nessa noite é justamente sobre esse movimento dos embaraços, dos pecados. Você consegue perceber o que tem atrapalhado a tua corrida de fé? Você consegue perceber o quanto você está intervindo nisso? Talvez assim como os discípulos, o barco da tua vida está passando por uma tempestade e você deixou de olhar para Jesus para olhar para a tempestade. Você parou para perceber que o que tem afastado a gente de Jesus é a gente mesmo e não o diabo? Você parou para perceber que quanto mais perto você está dele, ainda que seja difícil, você nunca foi tão feliz? Esse é o paradoxo da vida cristã. Não é fácil, mas é tão maravilhoso que a gente nem explica. Você já parou para perceber que quando a sua fé está potencializada, mais pessoas conhecem a Jesus por causa de você? Então a minha pergunta essa noite é:
por que não potencializar a fé? O que tem atrapalhado a gente de potencializar a fé? O que tem dificultado a gente de potencializar a fé? Você já parou para perceber que enquanto a gente está nessa luta, tem uma nuvem de testemunhas que viveu coisas muito piores que a gente, dizendo: vai lá, agora é com vocês. Mas se a nossa fé não estiver boa, nem na palavra a gente acredita. Então eu queria te dar só um tempinho para você pensar. Tem embaraço rolando aí? Tem pecado atrapalhando aí? Tirou o olho de Jesus? Está olhando para outra coisa? Está olhando para o que não deve? Está pensando em voltar atrás? Está pensando em fazer que nem os hebreus? Não, isso aqui eu acho que é muito complicado, eu vou dar um passinho para trás. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Quem já pisou no santo dos santos não sabe viver em outro lugar mais não. Quem já foi atingido pela graça de Jesus não consegue, não adianta tentar. Se quiser pode até ir, você vai perder tempo. Porque se você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, o seu lugar é na presença dele. Só tem que ser sincero. Vou te dar um tempinho para refletir aí. Em nada pôr a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom nessa noite. Quero orar por você que está aí com a fé, não sei, abalada, enfraquecida, talvez as tristezas. Você que talvez esteja se sentindo longe de Jesus e percebendo que essa corrida de fé, a corrida da fé cristã, tem sido dolorosa, pesarosa, sem alegria, sem desfrutar da salvação, sem desfrutar dessa vida plena que é em Jesus. Eu quero orar por você que está com a fé cansada. Você que está aqui e talvez veio para cá dizendo que era uma chance, ou uma das últimas, ou não aguenta mais pisar numa igreja, não sei. Quero orar por você que talvez os embaraços, os pecados foram tomando conta, e talvez você não é nem que você esteja andando devagar. Talvez você está caído na pista, pedindo ajuda. E a gente crê num Deus de graça, tão maravilhoso, que Ele está sempre pronto. Lembra daquela história antiga de um corredor que se machuca, não consegue terminar a corrida? O
pai dele invade a pista, segura nos seus braços e diz: vai terminar assim, apoiado no meu ombro. Esse é o nosso Deus. Se você está cansado, por um tempo talvez você vai precisar ser carregado, mas é tempo de potencializar a sua fé, mas naquilo que realmente importa. E não importa o motivo, tá bom? Você sabe, se são embaraços, se são pecados, se foi porque você tirou os olhos de Jesus, se foi porque você esqueceu dessa galeria, da nuvem de testemunhos, eu não sei o motivo, mas eu quero orar por você que está precisando desse fôlego na fé. As tristezas estão batendo muito e você precisa renovar. As desilusões, ou não, você te ensinaram o cristianismo de um jeito tão mentiroso que quando veio a verdade você falou: e agora? Mas dá tempo. Se você estiver passando por alguma coisa assim, só continue com seu olho fechado. Eu vou orar por você, mas dá um sinalzinho com a tua mão que eu vou orar por você. Tem alguém passando por isso nessa noite? Amém, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar. Amém, amém, pode abaixar. Há mais alguém? Amém, pode abaixar. Amém, amém, a vila, amém, pode abaixar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou insistir muito hoje não, por causa do horário já avançado, mas tem mais alguém? Amém, amém, pode abaixar, acabei de ver. Amém, acabei de ver, pode abaixar. Louvado, amém, estou vendo lá em cima, pode abaixar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, acabei de ver aqui também, pode abaixar. Louvado seja o nome do Senhor. Agora me permita um último pedido enquanto você está com seus olhos fechados orando. Talvez você não sabia que a fé em Jesus era isso, tranquilidade para a corrida. Talvez você tentou trilhar sozinho a sua jornada e caiu aqui hoje achando que era por coincidência, e não era, estava na agenda de Jesus ter um encontro com você essa noite. Talvez o que você está precisando é reconhecer que Ele é seu Salvador. Tem todos os jeitos. Tentou pelas vias religiosas, tentou pela tua força, tentou pelo teu intelecto, e viu que deu errado, que você não tem esperança, que tua fé nem existe. Mas você está aqui essa noite, sabe para quê? Para que Ele também te ajude, e a partir de agora Ele seja Senhor da tua vida. Então eu não sei se todo mundo que entrou aqui nessa noite conhecia Jesus, sabia que era tão incrível servi-lo. E quem sabe Ele não está falando no seu coração dizendo: vem, é hora de você me servir, é hora de eu ser o dono da sua vida, o salvador da sua vida. O que a gente tem para te oferecer aqui nada mais é do que a salvação que há em Cristo Jesus, que vai garantir para você a vida eterna na presença dEle. Ainda vai doer um pouco, ainda vai ter um pouco de perda, mas de mão dadas com Ele, a gente consegue trilhar a jornada. Se houver alguém aqui nessa condição que está dizendo: pastor, é isso, eu quero ser de Jesus, eu quero entregar minha vida, eu cansei de ir com as minhas próprias forças, eu quero orar por você também. Tem alguém essa noite fazendo essa oração? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Pode abaixar sua mão. Mais alguém? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não vou insistir muito de novo, mas há mais alguém? Como está bem cheio, eu preciso ir com calma para passar aqui o olhar. Não há mais ninguém? Podemos orar, podemos seguir adiante. É isso. Vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Estou vendo sua mão ali. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu tento acabar e não consigo, é porque sempre é isso. Tem alguém mais que está se segurando. É tempo de entregar tudo ao Senhor, dizendo: Senhor, cuida da minha vida, cuida da minha jornada. Não é religiosidade, não é ser membro de uma igreja, mas é ser membro da maior família de todos os tempos, que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E agora, se eu estou indo para o fim, há mais alguém? Senão eu vou encerrar. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Amém, acabei de ver aqui, perdão. Louvado seja o nome do Senhor, vi. Amém. Estou feliz. Teve gente que levantou a mão dizendo: eu preciso melhorar minha fé. Teve gente que levantou a mão dizendo: Jesus, você precisa ser meu Salvador. A gente pode cantar de novo? Vai ser essa mesma ou vai ser alguma outra? Faz o que você quiser. Você que levantou sua mão, vem aqui na frente para eu poder orar por você. Rapidinho, você tem coragem? Rapidinho, não importa do qual dos momentos que eu pedi para você levantar a mão, tá bom? Você que levantou a mão nessa noite, vem aqui rapidinho. Se você veio se entregar a Jesus, vem aqui rapidinho, a gente quer orar por você. Amém, vem aqui. Aqueles que levantaram a mão nos dois apelos, eu preciso de você aqui. Isso, lá em cima, pode vir que a gente espera. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É isso aí. Isso, sai do lugar. Pode vir mais pra cá pro meio, tem bastante gente vindo aí, vem pra cá.